Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Evangelho de João, capítulo 6, de 60 a 69. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: "Esta palavra é dura, quem consegue escutá-la?" Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: "Isso vos escandaliza? E quando vides o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem." Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e os que haveriam de entregá-lo. E acrescentou: "É por isso que eu vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai." A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: "Vós também vos quereis ir embora?" Simão Pedro respondeu: "A quem iremos, Senhor? Tu tens palavra de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, estamos concluindo hoje o capítulo 6 do Evangelho de João. Um retiro maravilhoso que nós fizemos no decorrer de 7 domingos, mas que você também pode fazer uma tarde, uma manhã, uma noite, numa meditação. A multiplicação dos pães diz respeito de coração, compaixão, diz respeito de visão, capacidade de ver a realidade das pessoas e diz também de atitude, que não basta ter compaixão, não basta ter piedade, é necessária atitude. E a atitude diz respeito à noção de organização, que foi o que Jesus fez e promoveu a grande partilha. Mas não basta o pão material. Jesus faz o grande discurso do pão espiritual, onde ele próprio é o pão vivo que desceu do céu. Difícil compreensão para até mesmo os discípulos. E é por isso que alguns vão dizer: quem vai continuar a querer te ouvir? Essas palavras são duras. Dizer que ele é o pão vivo que desceu do céu, isso mesmo. Muita gente, até mesmo as que comungam, não tem a compreensão do que é a Eucaristia, do que é o pão vivo que desceu do céu. Ou não comungaria, ou no mínimo viveria aquilo que a comunhão propõe para a gente. Ou seja, a comunhão é o próprio Cristo. Então, se eu tomo o Cristo, eu devo ter o coração de Jesus, as atitudes de Jesus, as opções de Jesus. Porque às vezes nós consumimos o Cristo, mas os pobres não são nossos, a visita aos carentes não são nós, a missão de Jesus não é nossa. Então, filho, é incoerência demais. A Eucaristia que não cura, que não salva, a Eucaristia que não te empurra para a missão, porque você não tem a consciência de realmente viver aquilo que ela está propondo. E Jesus vai dizer: olha, se isso é duro para vocês e vocês querem ir embora, pode ir. E realmente, alguns foram até coerentes, foram e deixaram Jesus. Não seguiram mais Jesus, porque o seguimento de Jesus é para a gente de coragem, para a gente de fé, para a gente decente. E Jesus volta para o discípulo: vocês também querem ir embora? Pode ir. Alguns vão, mas Pedro, o líder, eu admiro demais um bom líder. Porque o mau líder, ele é um prejuízo numa comunidade, num grupo, numa pastoral, num movimento, em qualquer lugar. E o líder, independente da sua fraqueza, ele tem que saber discernir. Pedro toma a palavra e diz: a quem nós iremos, Senhor? Só Tu tens palavra de vida eterna e nós cremos firmemente que verdadeiramente Tu és o Filho de Deus. Que a convicção de Pedro alcança as nossas lideranças, principalmente nos momentos difíceis em que a palavra do líder deve ser sempre de comunhão, de sinodalidade, de participação, de fé, de coragem, para encorajar a estrutura que você representa e, de alguma forma, todos dependem da Tua visão, do Teu sim. Bom domingo, que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.